Jó 42, versículo 10. Graças a Deus. Você quer ler comigo? Eu leio e você repete, para você guardar bem. Diga assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Interessante, eu estava preparando essa mensagem, pensando no culto do amigo, e eu pensei, o que é uma amizade? Qual é o valor de uma amizade? Qual que é a importância de se ter um amigo? Quando a gente se reporta ao Velho Testamento, especialmente Israel, você vai perceber que naquela época eles viviam assim em tendas, né? As famílias tinham ali cada um a sua tenda, o pai, a mãe ia tendo os filhos, e à medida que os filhos iam se casando, eles iam fazendo novas tendas, e mais tendas, mas sempre próximas às tendas. E há um pensamento de que a interação entre aquela família era muito forte. E pensa-se que, inclusive, eles faziam as principais refeições juntos, cada um na sua tenda, mas tinha um local especial para eles estarem juntos ali. Quando eu penso naquilo, eu penso numa interação, numa integração, num momento diferenciado para uma grande família. Então, a família viver junta, a família ter uma relação especial, é forte, é bom, é salutar. Mas, além da família, nós temos que entender todo o valor da amizade, o grande valor da amizade. Até alguns anos atrás, vamos pensar, talvez 50 anos atrás, quando a televisão começou a aparecer com mais força ali, quem sabe no final dos anos 60, a televisão se tornou mais significativa. Houve uma época que ninguém tinha aparelho de TV, a TV é dos anos 50, mas boa parte do tempo ninguém tinha. Mas ali no início de 70, as pessoas foram adquirindo a TV e era algo diferente, que chamava atenção. Mas a TV, ela, sem querer ser pragmático, a TV, ela mobilizou a atenção das pessoas. As pessoas que saíam bastante, tinham amizades, a partir dali, as pessoas foram diminuindo o seu ritmo de amizade. Até aquela época, era comum, nas cidades, mais nas cidades pequenas, mas nas grandes também, as pessoas chegarem em casa, depois do serviço, fazia ali uma refeição, ia todo mundo para fora da casa e sentava ali. Vocês mais jovens não vão saber disso. Mas sentavam lá fora, não é, pastor Zenga? O pastor Zenga vivenciou isso. Sentava lá fora e conversavam. As crianças brincavam. Aquelas brincadeiras simples, porém saudáveis. E os pais, vizinhos, ficavam ali uma hora e meia, 2 horas, interagindo, conversando. Era muito comum isso. Aquilo era ruim? Não, aquilo era tudo de bom. Os vizinhos tinham boas amizades, bons relacionamentos, e podiam conversar sobre assuntos diversos. Podiam conversar. E faziam isso com prazer. Aí a televisão depois, ela foi monopolizando, que a televisão chama atenção. Hoje nem tanto, hoje já estamos numa outra era, que eu vou enfatizar. Mas quando surgiu a TV, era muito forte, um aparelho que centralizava com facilidade a atenção. E as pessoas pararam de sair às ruas, foram parando. Naquele tempo, os vizinhos se tornavam tão amigos que um vizinho cuidava do filho do outro. O filho estava fazendo, o menino, para com isso. Cuidava.
ficava um relacionamento muito próximo mesmo. Era algo bom, muito bom aquilo. Nos últimos anos surgiu a internet muito forte. Tudo tem coisas boas, lógico. Quem não gosta, né? Até eu, que apesar de ser muito novo, né, ainda de idade, quem não gosta do Instagram, fica ali. Todo mundo. Mas isso aí também monopolizou mais ainda. Algumas casas onde eu ainda vou, porque hoje nem todo mundo recebe em casa. O povo hoje tem a sua vida ali, um tanto particular. Você chega na casa, tem filhos relacionando um com o outro pelo WhatsApp, está ali dentro, manda mensaginha. É comum você ver isso. Então as pessoas pouco conversam umas com as outras, até dentro de casa. Até dentro de casa. A pessoa mora num prédio, não sabe o nome dos vizinhos. Você que mora no prédio, você sabe o nome dos vizinhos? Não sabe. A maioria dos vizinhos, porque a relação é quase nada, quase nenhuma. O que eu quero falar nessa noite sobre isso, na introdução dessa mensagem? Quem ganhou com isso, doutora Luciana, foram os psicólogos. Luciana é um excelente psicólogo, tem outros aqui. Os psicólogos saíram bem, porque as pessoas não falam mais. As pessoas, elas ficam fechadas, muito fechadas. Fica ali com o aparelhinho, cada um tem o smartphone, e ele vai ficando o tempo todo. Quem não tem um smartphone hoje? De repente você sai na rua, tem um cachorrinho latindo em cima do smartphone. Todo mundo tem. E aquilo ali pode entreter a pessoa por um tempo, mas não permite uma relação forte. Ainda que tem também, você manda uma mensagem, a pessoa devolve. Há um relacionamento, mas diferente. E o ser humano hoje, ele tá com os problemas dentro dele. Ele vai introjetando no seu coração problemas e problemas. Dificilmente alguém se abre, a não ser quando procura um profissional para fazê-lo. As pessoas vão ficando fechadas e muito fechadas, e muitas vão adoecendo. Muitas doenças vêm disso. Isso são conjecturas, há um pensamento que o homem fala aí de 29 mil a 30 mil palavras por dia. A mulher um pouquinho mais, 33. Isso aí obviamente não é nada preciso. E hoje as pessoas falam pouco. Quem trabalha fora de casa, quem trabalha em casa, trabalha mais do que quem trabalha fora, né? Mas quem trabalha fora ainda interage com alguém. Nem tanto quanto antes. Porque alguém está no trabalho lá e cada um com o smartphone dele também. A não ser que o patrão fala, não, né? Mas as pessoas conversam. A mulher em casa conversa menos. Não vai conversar com a vizinha também está ali com as suas redes sociais. Então ficou muito difícil. As pessoas falam pouco, conversam pouco, interagem pouco. E isso tem sido muito ruim. Eu estava lendo o trabalho de uma pessoa não evangélica. Ela é uma socióloga lá no Rio de Janeiro, não é evangélica, ela fez uma pesquisa, um trabalho sobre algo semelhante, talvez não claramente sobre o que eu estou falando, mas algo sobre relacionamento numa favela. Lá no Rio tem grandes favelas, algumas com mais de 300 mil habitantes, como a favela da Rocinha. Tem outras grandes também. E naquela pesquisa daquela socióloga, ela chegou à conclusão que as pessoas só passaram a ter um relacionamento melhor quando se converteram. Foram se convertendo, e lá no meio da favela tem algumas igrejas evangélicas. E as pessoas que se convertiam, iam para a igreja, e na igreja conseguiram se relacionar. Aquilo que já não tinha mais com o vizinho, talvez com um parente, mas na igreja conseguiram ter um relacionamento melhor. E naquela pesquisa, mesmo ela não sendo evangélica, ela entendeu que aquilo fazia muito bem àquelas pessoas.
A autoestima daquelas pessoas tinha um salto de qualidade. As pessoas começavam a se sentir bem, moravam numa favela, uma vida financeira inadequada, porém felizes. E ela pôde entrevistar algumas daquelas vidas, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, e chegou à conclusão que aquelas pessoas que estavam na igreja conseguiam ser felizes, porque na igreja tinha um momento social bom, satisfatório, que trazia bênção para a vida delas. Conversavam, trocavam experiências, e aquilo fazia bem. Algumas daquelas pessoas iam na igreja ocupando funções. Se tornavam um diácono, diaconisa, um evangelista, um presbítero, um outro líder. E tudo aquilo fazia muito bem. Então, ela fez não uma análise religiosa, ela quis tratar da questão social. E ela entendeu que aquelas vidas que estavam na igreja estavam muito melhores do que as outras e muito melhor do que vivia antes. Tudo por quê? Por causa da relação. A pessoa poder conversar, poder se relacionar. Por exemplo, a gente estava aqui ontem na igreja. Você vai conversando, é tão gostoso, né? Você conversa com um, conversa com o outro, é bom. E é melhor ainda quando a gente tem amigos verdadeiros, com os quais podemos abrir até os nossos problemas. Porque isso é comprovado. Se você guarda os teus problemas dentro do teu coração, aquilo vai se tornando muito forte na tua vida. E vai levando você a adoecer. Levando você a, talvez, uma questão mais extrema, chegar a uma depressão. Você vai aquilo, tudo começa pela mente. Você começa a pensar e não fala. Você vai pensando, e muitas vezes a gente valoriza mais as coisas negativas da nossa vida do que as positivas. O ser humano, infelizmente, ele tem ali o costume de focar demais naquilo que é ruim, naquilo que não fez bem para ele, ou naquilo que falta, e deixa de focar naquilo de bom que tem, ou possui. Então as pessoas deixam de fazer aquilo. E tem gente que vai pensando, e aquilo não faz bem mesmo. E quando esses pensamentos dominam o coração, atinge fortemente a vida. E somente um bom profissional para ajudar. Por isso que as pessoas se deprimem, perdem o ânimo, perdem a alegria, algumas inclusive a alegria de viver, perde. Porque as pessoas vão introjetando os problemas na alma e vão trazendo para dentro. E não falam. Tem gente que não fala com ninguém. Vai falar com o parente está ali com o smartphone dele. Vai falar com o amigo já não tem mais nem tanto amigo. Então fica uma vida relacionada mais com o aparelho do que com pessoas. E nós gostamos de pessoas. Quando Deus criou o mundo, Ele nos fez pessoas sociais. Deus mesmo, lá no início, descia no final de cada dia para interagir com os nossos primeiros pais. Deus sempre quis um relacionamento muito próximo das pessoas aqui nesse mundo. Sempre foi um grande objetivo de Deus. Por isso, nessa introdução mais longa, nessa noite eu estou dizendo para você, arrume um amigo. Você quer ter mais saúde, arrume uma amiga verdadeira. Mas pastor, não tem os amigos falsos? Então, se a gente for pensar em amigos falsos, a gente deixa de arrumar bons amigos. Todos precisam ter amizades para abrir o coração, para tirar para fora aquilo que está ferindo a alma, aquilo que está fazendo mal. Tenha amizades, entre as quais algumas não serão tão boas, mas é melhor tê-las do que não tê-las. Tenha amizades. Procure alguém para você ter um relacionamento mais próximo. Você precisa conversar. Você precisa falar. Chegou o ponto hoje de pessoas conversar mais com animais de estimação em casa do que com a pessoa tem um cachorrinho, tem um gatinho, vai conversando, dá o nome, conversa. E você chega lá, você tem a impressão que o animal está respondendo, né? Que a pessoa pergunta e depois ela vai interagindo, vai falando ali. O cachorrinho dá uma latidinha e ela entende.
E não é ruim ter, não. É uma comprovação que o animal de estimação faz bem para a família, especialmente para as crianças. Tudo isso tem a sua importância. Mas o relacionamento com gente é importante. Nós precisamos pensar sobre tudo isso. Então, eu estou aproveitando esse culto do amigo para tratar com você sobre isso. Pense num bom relacionamento. Tem como você fugir das redes sociais hoje, eu sei disso. Tem como. Porém, você pode separar o teu melhor tempo para algo de melhor qualidade. Você não precisa deixar de fazer nada nesse mundo, mas você pode acrescentar para a tua vida algumas coisas que te farão muito bem. Qualquer pessoa social que você vai ler sobre a matéria, você vai poder entender a grande importância de falar. Se a gente, homem e mulher, fala a média de 30 mil palavras por dia, e hoje a gente está falando 2, 3 mil, as outras médias de 27, 28 mil estão lá dentro. Você não está soltando, você está segurando. Aí vai chegar num momento que você explode. Sabe por que os casais brigam muito hoje? Que eles estão com a mente e o coração sobrecarregados. Estão dentro de casa e não têm um relacionamento bom fora, e quando chega dentro de casa, eles não conseguem falar tudo que deveria. E muitas vezes vão brigar, quando poderia estar amando, tendo carinho com as melhores pessoas das suas vidas. Mas tudo tem a ver com a vida lá fora. Tem amigos, especialmente na igreja. Você que faz parte da igreja, para ter uma pessoa próxima é muito fácil. Sempre vai ter alguém que você poderá se relacionar bem. Sempre vai ter alguém. É lógico que sim. Está aí 200, 300 pessoas. Como que você não vai conseguir alguém com quem você vai se dar bem, para dar uma telefonada, para se encontrar para um café da manhã, um chá da tarde, ou algo parecido? Pensa nisso. Precisamos ter boas amizades. Ainda que a amizade não seja tudo aquilo que você sonhou, ainda assim essa amizade vai te fazer bem. Vai te fazer bem. E nesse texto eu li sobre alguém que orou por seus amigos e a sua vida mudou. Aqui fala o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Você vai dizer, mas pastor, será que o livro está certo? Como assim ele orava para os seus amigos? Esses amigos chegaram junto dele no pior momento da vida dele, quando ele tinha perdido família, tinha perdido os bens, tinha perdido a saúde, tinha perdido praticamente tudo. Ele só não perdeu o principal, que era Deus. Se dependesse da mulher dele na época, até Deus ele tinha perdido. Ela mandou amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele não. A doença dele era muito grave. E os amigos chegaram e, em vez de ajudá-lo, eles acrescentaram a dor dele. Mas eu estava pensando algo que não é muito enfatizado em mensagens sobre isso. Aquelas pessoas eram amigos dele ou não? Lógico que eram. Lógico que eram. Quando fala aqui que ele orava para os seus amigos, ele vai orar aqui porque os amigos erraram com ele. Mas aquelas pessoas que vieram, os 3 primeiros, depois aparece mais um moço na jogada. Mas vamos pensar naqueles 3 primeiros, eles vieram de longe, muito longe. Jó era um homem muito próspero, e eles ficaram sabendo, Jó perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo. E eles foram para lá. A grande prova que eles eram amigos, que eles vão ficar 7 dias sentados junto de Jó, sem falar nada. Quando eles chegam ali, eles observam a vida que Jó estava vivendo naquele momento. Eles não conseguem falar. Se eles não falassem depois, teria sido melhor. Mas eles vão ficar 7 dias sentados ali. Eu nem sei se eles ficaram jejuando, a Bíblia não entra em detalhe, mas eles ficaram uma semana com Jó, né, observando e querendo entender tudo aquilo. Depois eles vão entender que Jó tinha pecado. Pois só pode ser, você é temente a Deus, você servia a Deus, você conduziu bem a tua família, os teus negócios. Você deve ter pecado muito.
Eles fizeram, só que exageraram no diagnóstico, né? O ser humano tem essa tendência, quando vai avaliar a vida dos outros, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente exagera sobre aquilo que a pessoa está passando. Mas eles provam que eram amigos. Primeiro, vieram de longe. Primeiro que vieram, depois de longe. Segundo, que vão ficar ali. Fica ali uma semana sem falar uma palavra. Ué, por quê? Só amigos fariam aquilo. Eram boas amizades de Jó. Com certeza, eles tiveram outros relacionamentos muito, muito bons. Quem sabe fizeram muito churrasco junto, viveram muito bem junto. Mas chegou naquele momento que os amigos, talvez os 3 melhores amigos dele, eles vão chegar ali e vão ficar uma semana provando. Eu entendo aqui que eram amigos. Só que eles vão acrescentar a dor quando eles vão acusar Jó de erro que ele nem imaginava o que podia ter feito. E ele vai se defender, e nós vamos ficar aqui os 40 capítulos dessa Bíblia. O primeiro foi da desgraça, entre aspas, do Jó. O último é da redenção. Os outros capítulos são de tortura na vida de Jó. Mas aqueles amigos, será que eles ajudaram em alguma coisa? Com certeza sim. Nós vemos Jó ali, durante todo aquele tempo, tendo reações, inclusive fortes, diante dos amigos, reações. Mas chega no ponto que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia há de se manifestar sobre a terra. Ele traz ali uma palavra extraordinária sobre a vinda do Salvador. Então, em meio a tudo aquilo, até os amigos errando, eles trouxeram alguma contribuição para a vida de Jó. Qualquer pessoa com quem você se relacionar vai trazer alguma coisa boa para você. Vai trazer. E eles vão ficar ali, mas vai chegar num ponto que eles entram numa crise de relacionamento. Numa crise, e esse livro poético da Bíblia, ele traz aqui para nós lições profundas, especialmente do relacionamento de 4 amigos. Depois chega um 5º homem na história ali. Mas traz aqui lições. E quando chega no final da história, Jó passa por tudo aquilo, e ele vai dizer, ainda no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia, falando com Deus agora, só de ouvir. Eu tinha ouvido sobre o Senhor, e por ter ouvido, eu te servia. Ou seja, eu não tinha uma fé tão profunda assim, mas eu tinha fé, eu te conhecia por ouvir. Alguém pregou, alguém falou do Senhor para mim. Né? Jó é lá do começo dos tempos também. E no versículo 6 ele diz, por isso... Não, ainda no versículo 5, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia por ouvir, mas agora eu vejo a tua... Podemos aqui traduzir, a tua glória neste lugar. Tudo aquilo que aconteceu naquela relação com aqueles amigos que se tornaram hostis a ele teve lições, e ele conseguiu, em vez de ele sair para longe de Deus, ele conseguiu se aproximar do Senhor, de uma maneira tão forte, que ele pôde dizer, agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia pregação sobre o Senhor, agora não. Agora eu tenho experiências com o Senhor. Eu tenho experiência. Aí Deus vai repreender os amigos e vai pedir, vocês precisam da oração do Jó agora. Vocês vão precisar agora, vocês falaram loucura, vocês disseram que não era reto do meu servo Jó, e vocês agora vão precisar da oração dele. Vão ter que fazer sacrifícios, vão ter que fazer. E ali o Jó recebe de Deus, olha, você precisa orar pelos amigos. Mas o Jó podia falar, mas esses amigos me deram tantos problemas. Não, ora para esses amigos. Mesmo porque foram os únicos que chegaram até você. Tem gente que está bem, tem muitos amigos. Quando fica mal, parece que ficou leproso, ninguém chega perto, parece que vai pegar aquilo, né? Tem gente que é assim. Ele se aproxima do outro quando está tudo em paz. Quando não está, ele foge. Então, o melhor amigo é aquele que está junto no pior momento. E eles estavam ali. Errando ou não, eles estavam junto de Jó,
Obviamente, no pior momento dele, e excetuando Jesus, ninguém sofreu como Jó. O Jó é o exemplo de sofrimento na Bíblia. E aí Deus queria que Jó intercedesse por eles. E Jó vai interceder. E Deus aceita a oração de Jó. Aceita a oração quando ele ora pelos seus amigos. E chega no versículo 10, que o Senhor vai fazer algo extraordinário ali, naquele momento de oração, naquele momento de interação. Que introdução e transição da mensagem cumpridos, né? Mas a mensagem é bem mais curta, pode ter fé em Deus. Vamos lá, diga assim, o bom amigo. Você está perto de alguém, parente ou não, vira para a pessoa e fala, você é um bom amigo, uma boa amiga. Mas tem que falar de verdade, né? Não pode falar bom amigo. Tem que falar amigo. É bom amigo, né? Você tem, precisa ter. O bom amigo. Mas pastor, você vai pregar sobre o bom amigo no Jó? Vou pregar, vai dar certinho para a tua vida. Bom, nós sabemos que o bom amigo é Jesus. Jesus é o amigo dos amigos. Jesus, quando disse, já não vos chamarei servos, mas amigos. Amigo extraordinário. Jesus era o amigo. Ele vem ao mundo, salva pecadores, separa pessoas imperfeitas para o apostolado, através das quais transtorna e muda o mundo, sendo amigo o tempo todo. Vamos lá, o bom amigo, diga assim, supera o passado amargo. Olha aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó. Vou pregar só este versículo nessa noite. Mudou o Senhor a vida do Jó. Mudou o Senhor aquele momento traumático na vida. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali, a Bíblia não precisa isso. Mas aqueles momentos difíceis, doença, ele pegava caco de vidro para coçar, deu ali uma doença terrível na sua pele, e sem parente nenhum, e os amigos falando sem parar na cabeça dele. Então, aquela situação era muito difícil, mas chegou um momento que Deus mudou. Eu vou dizer para você agora, você está passando por uma prova, isso vai mudar, isso vai passar, isso vai terminar, isso tem um fim. Tudo tem um fim. Tem gente que está passando por um momento ruim na vida, pensa que isso nunca vai passar. Vai. Isso está ruim, mas vai passar, amém? Segura para você isso aí, vai passar. Você vai se livrar desse momento. Essa luta não é para sempre. Essa prova não vai ficar. A prova vem, você é aprovado e ela vai embora. O momento ruim passa. Tudo na vida passa. Especialmente os momentos ruins que nós enfrentamos. Então chegou o momento que Deus mudou. Deus mudou aquela situação. E mudou quando? Quando que ele mudou a sorte? Quando ele vai vencer o seu passado. Ele tinha que superar o seu passado com os seus amigos. Jó tinha perdido tudo, mas agora o coração dele estava sobrecarregado com aquele relacionamento. Ele tinha entendido que os amigos não tinham sido amigos. Ele tinha tido grandes perdas, grandes mesmo. Ele tinha tido dores atrozes ali, sofrendo. Mas a incompreensão dos amigos feriu a sua alma. Se a doença feriu o seu corpo, e se o seu coração estava demasiadamente triste pelas perdas, quando os amigos que chegaram e eram amigos, começam a falar, a sua alma é atingida fortemente. Mas ele supera, ele chega no final da vida não, ele vai viver muito depois. Ele vai ter uma nova família. E o último versículo diz que morreu Jó, velho e farto de dias. Depois que ele teve ali essa situação, ele vai viver 140 anos. Amém, Expedito? Você pode viver mais aí. 140 anos. Olha, o homem viveu. Teve filhos e filhas. Diz que as filhas eram as mais bonitas ali. Né? Impressionante isso. Teve os bens, de repente, gente de parente de todo lado começou a trazer ouro, prata, e ele ficou rico de novo, mais rico do que antes. Teve mais ovelhas e bois do que antes. É impressionante o que Deus fez.
Mas antes dele alcançar isso aqui, ele vai ter que superar o seu passado. Ele não ia alcançar tudo aquilo, ele estava tendo experiências com Deus. Eu li ali, nesse capítulo, aí, versículo 5. Teve experiências fortes com Deus. Mas para ele vencer, ele tinha que superar. E ele superou o seu passado amargo na relação com os amigos, perdoando. E ele prova que perdoou orando. Ele vai orar pelos seus amigos, que não foram tão amigos assim, e vai abençoá-los. Aqui no versículo 9 diz que Deus aceitou a oração de Jó. Deus vai perdoar aquelas pessoas e vai abençoar, porque Jó orou, mas Deus muda a sorte disso. O versículo 9 fala que ele aceitou a oração, o 10 fala que Deus mudou a sorte. Ele tinha que superar aquilo. Aqueles homens ficaram inimigos dele? Obviamente que não. É lógico que não. Ele pôde orar e ele pôde entender aquilo. É muito difícil a gente entender quando a gente está no meio da prova. Mas depois dá para a gente entender melhor. E o Jó pôde entender tudo que tinha acontecido. E ele estava vislumbrando um futuro melhor para ele. Mas ali, ele vai superar aquela marca, superar aquele drama e superar as perdas dificílimas que ele teve. Então, nós conseguimos realmente ser um bom amigo quando a gente supera o passado. Tem gente que tem um bom amigo, briga, nunca mais conversa. E lá atrás a pessoa foi um bom amigo, é impressionante. Pessoa que socorreu, que ajudou, que estendeu a mão, depois tem um problema, e o problema que entre as pessoas fica muito mais forte do que tudo de bom. Muitas vezes a pessoa joga fora o relacionamento tão bom em razão de um problema. Uma luta é o suficiente para apagar uma história, para destruir uma relação boa, que no passado foi interessante. Precisa superar. Nós precisamos aprender a superar o passado amargo. Esse Jó só tinha coisa amarga nesse momento para superar. Perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde. E estava perdendo os únicos amigos que foram até ele. Os amigos que foram até ele, não tinha outros também. E ele, obviamente, tinha perdido, que ele briga aqui o tempo todo. E tinha algumas razões também para a briga. Mas agora, ele vai superar. Ele não vai conseguir alcançar a bênção para a sua vida enquanto não superou aquilo. Deus está falando com você nessa noite. Para você alcançar o melhor de Deus, você tem que superar aquele passado amargo. O passado amargo com amigos, o passado amargo dentro de casa. Tem pessoa que tem mágoa dentro de casa. Tem pessoa que está casado, mas tem um problema tão sério na relação conjugal, porque não supera um fato ruim, negativo que aconteceu. A pessoa não supera as situações amargas. Você quer ser feliz? Supera aquilo de ruim aconteceu. Supera. Se você não superar, quem vai sofrer mais é você, não a outra pessoa. Tem pessoa que está com raiva da outra, sofre, a outra nem sabe que você está com raiva dela. Eu sei de um caso que uma pessoa chegou de muito tempo sofrendo, não aguentava mais sofrer, estava na igreja e chamou a pessoa, eu quero pedir perdão para você, eu estou aqui há anos, com muita mágoa de você, estou chateado, aconteceu isso lá atrás e tal, eu estou assim, então eu quero pedir perdão também da minha parte, quero te perdoar e quero viver bem. Outra pessoa, puxa vida, nunca tinha percebido. Ou seja, aquela pessoa não sofreu nada. A pessoa que aquela achou que tinha machucado, nem sabia, não tinha percebido. E a outra ali amarga, tem gente que fica amarga. Tem pessoa que tem uma boa amizade, depois passa com aquela cara feia. Olha não olhando, né? Um cantinho do olho, para quê? Supera o problema com o teu amigo, supera o problema dentro de casa, pior. Tem pessoa que fica de mal do filho, o outro da mulher, a mulher do marido. Tem pessoa, o pai está lá fora e não conversa com o pai, está casado, tem um problema, não vai falar com o pai, com a mãe. O irmão, irmãos carnais, a pessoa briga e não fala mais. Supera o passado. O passado, a palavra já diz, passou. Diga assim, passou. Isso fica para trás. Supera o que para trás ficou. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo tinha muita coisa para esquecer. Ele cometera deslizes na vida pessoal,
consentindo na morte de pessoas queridas, como Estevão, concordando que cristãos apanhassem muito pela sua fé. Quando ele converte, lá na frente, ele tinha muita coisa que ele precisava esquecer, ele esqueceu, não quero saber daquilo. A gente tem que esquecer até dos nossos próprios erros, e muito mais dos erros dos outros. Você quer ser um bom amigo, supera o passado amargo, e Deus vai te abençoar. Supera, aquilo passou. Hoje é um novo dia, estamos no 16 de julho de 2023. Ontem para trás ficou, não tem jeito de voltar. As águas vão para frente, vão indo. E você tem que caminhar com a vida, esqueça. Pare de sofrer por algo que você não precisa sofrer. A mágoa dentro do coração faz muito mal, especialmente para quem a sente. Não fica aí com essa mágoa. Supera o passado amargo. Aquilo que você perdeu, perdeu. Fazer o quê? Aquilo que você não tem mais, não tem. Aquilo que aconteceu, já ocorreu. Supera. Diga assim, eu vou superar. Vamos lá. O bom amigo. Segundo lugar, diga assim, abençoa de forma incondicional. Então mudou Deus a sorte de Jó, nós chegamos aqui. Quando este orava pelos seus amigos. A Bíblia não está dizendo pelos seus inimigos, muito menos algozes, não. Está dizendo quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orou pelos amigos, Jó, os abençoou. Ele os abençoou de forma incondicional. Ele não chegou para os amigos e falou assim, negócio é o seguinte, Deus está mandando orar para vocês. Eu vou orar porque Deus mandou, mas olha, eu tenho reserva. Aquilo que vocês falaram, eu não vou esquecer. Tem gente que fala assim, eu não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. A gente não vai esquecer mesmo. A nossa mente está no nosso controle. Pastor, tá. Se você não quiser esquecer, você não vai esquecer. Você quer esquecer uma coisa ruim, procure esquecer. Quando vier à tua mente, você rejeita, lança fora, joga, mas não joga para o quintal do vizinho, não, joga para cima. Deus pode, joga para os outros. Né? Mas você precisa fazer isso. E a gente precisa abençoar sem colocar condições. Tem gente que chega ali para alguém da família, olha, eu vou perdoar, mas você tem que reconhecer isso, tem que fazer aquilo. Dá uma relação. Já viu que a pessoa chega com a relação do perdão? Né? Quando a pessoa acaba de ler a relação, já criou um outro problema com a pessoa. Ele vai exigir tanto que a pessoa fala, isso aqui do passado está superado. Nós só precisamos superar o que aconteceu hoje aqui. Então é tanta exigência, eu exijo isso, eu cobro, você não pode falar isso mais, você não pode fazer isso, você não pode sair para lá, você não pode fazer, você não pode ligar a TV, você tem que usar isso, é condicional. Tem pessoa que fala, eu vou te abençoar, mas eu tenho uma condição para fazer isso. Aí você não está abençoando. Se queremos abençoar alguém com quem convivemos dentro de casa, ou uma amizade fora, isso tem que ser de forma incondicional. Jó chegou, Deus falou, vai lá e ora. Ele chegou, o Senhor abençoa esses amigos. Talvez quando ele começou a orar, ele falou, Senhor, esses amigos me deram trabalho, mas abençoa. E ele orou com tanta força que Deus abençoou, que Deus resolveu o problema dos amigos. Os amigos saíram dali, está tudo certinho, o Jó vai ficar rico de novo, vai sair bem. Mas ele abençoou de forma incondicional. Você não veio aqui condição. Depois de 40 capítulos aqui, Jó podia colocar umas condições. Da agora para frente, quando vocês vieram falar comigo, toma cuidado. Quando vocês forem falar com outra pessoa, vocês não podem. Ele não falou nada, ele somente abençoou. Queridos, quando queremos abençoar alguém, nós devemos fazê-lo de verdade. Você quer abençoar? Abençoa. Alguém está precisando de você, chega lá, estenda a mão e fala, eu vim aqui te abençoar. O que você quer em troca? Nada. Nada. Eu vim aqui te abençoar. O que eu tenho que fazer para mudar? Nada. Eu estou aqui para te abençoar. Você quer perdoar alguém? Perdoa e não cobra mais para não brigar de novo. A cobrança gera outra briga. Abençoa. Você está dentro de casa, viva bem dentro da tua casa. Viva bem dentro da tua casa. Gente, não viver bem dentro da tua casa é viver um inferno na terra. Você está dentro de casa, uma brigaiada, quem que aguenta?
A casa é um lugar que você levanta dentro de casa, você sai e volta dentro de casa, na hora do almoço, vem à noite dentro de casa. Se você brigar ali, você fala assim, estou voltando, vou encontrar o capeta, mas o capeta pode estar indo junto com você. Viva bem, crie um ambiente favorável, né? Abençoa quem está dentro da tua casa, abençoa, perdoa, olha para a pessoa, não fica falando que perdoou muito, senão você ofende de novo, mas pensa, eu estou perdoando, estou abraçando. Se o teu marido gosta de macarrão, faça para ele e coloca um bacon junto, que ele vai gostar mais ainda. É que eu gosto com bacon, macarrão, né? Já está sugerido quando eu for na tua casa. Então, mas faça o bem. Faça o bem. Marido, a mulher brigou com você, leva uma pizza boa. Tem umas pizzas boas. Tem pizza que você vai comendo e estraga os dentes, quebra o dente. Compra uma pizza boa e leva lá e fala assim, mulher, eu te amo. Eu trouxe a pizza para você comer. Eu nem vou comer para provar que eu trouxe só para você. A gente precisa criar um ambiente. É mais fácil ser feliz do que ser infeliz. É. Se você quiser ser feliz, você vai ser. Pastor, é assim que funciona? É assim. Olha, eu vou viver bem da minha casa. Vai viver. Está fora de casa, está pensando coisas boas. Está pensando em abençoar. Está pensando em ajudar. Tem pessoa fora de casa que fica pensando em alguma coisa ruim lá dentro. Aí não vai dar certo. Chega com bravo. Já viu aquela pessoa que chega brava dentro de casa? Aí não vai dar. E tem mulher que está dentro de casa também. Hoje as mulheres, a grande maioria, trabalha fora, mas está ali, está pensando, o marido pode estar traindo, o marido está fazendo isso, o marido está gastando dinheiro. Aí quando o marido chega, ela já dá um tapa no marido. Não aguenta o freguês. Pensa que o marido está orando lá fora. Fala, o marido está trabalhando, ele está vindo para casa agora de carro, em oração, com os olhos abertos para não bater o carro. Ele está vindo. Quando o marido chegar, abraça o marido. O marido chegar em casa, abraça essa mulher. É a mulher que Deus te deu e é joia, essa mulher cuida de você. Ela está com você o tempo todo, algumas há muitos anos. Mulher, esse marido está com você há tantos anos. Viva bem com ele, vai bem. Crie um ambiente favorável. Eu tenho o costume de chegar em casa e brincar. Eu chego com a Jussiene, e morar em apartamento tem essas vantagens, você fica mais à vontade, né? E chega ali, eu gosto de brincar. Eu vou brincando. Se alguém gravar, eu, a Jussiene, ele vai escandalizar. Eu brinco o tempo todo. E brinco, e falo coisas, né? O André, que fica muito em casa, meu netinho, ele estava lá hoje, eu nem tinha percebido. Eu brincando com a Jussiene, quando eu vi, ele estava no outro quarto. Eu falei, vai ficar doido aqui. Eu brinco. Por quê? Um ambiente gostoso. Eu gosto de um ambiente leve. Eu detesto um ambiente pesado. Aquele ambiente leve. Cria um ambiente leve na tua casa. Chega ali, começa a valorizar. Entendeu? Valoriza o que tem. Você tem muita coisa. Você tem mais coisa do que precisa na tua vida. Valoriza isso. E valoriza a família. Viva bem dentro de casa. E abençoa essa família, senão não vai dar certo. Abençoa. E os teus relacionamentos fora, abençoa também. Lá no trabalho, abençoa aqueles colegas, abençoa. Se você não abençoar, vai ser colega teu, não tem jeito, está do teu lado lá na firma. Abençoa. Abençoa o vizinho. Abençoa pessoas. E não coloca condições para isso. Não chega diante de Deus, Senhor, eu vou orar para essa pessoa, mas, vírgula, esse mas é complicado. Não coloca isso. Essa pessoa me fez o bem, contudo, não complicou tudo. Para com isso. Faça aquilo que você deve fazer de coração. O Jó vai ter a vida mudada quando ele abençoa aqueles amigãos dele. Foram amigos, sim, mas complicaram a vida dele. Mas ele abençoa de forma incondicional. Abençoa sem colocar nenhuma condição. Abençoa essas vidas com quem você vive. E Deus será contigo. Amém? Diga, vou abençoar. Para encerrar, o bom amigo, diga assim, alcança a bênção improvável. O final do versículo diz, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Eu estava preparando a mensagem e pensando, Senhor, essa última parte do versículo aqui, eu entendi, era uma bênção totalmente improvável. Quem ia imaginar aquilo? Quem podia imaginar que aquele homem
ia conseguir o dobro dos animais, o dobro do dinheiro, o dobro. Só a família que foi o mesmo tanto, mas o dobro de tudo. Quem podia imaginar que aquele homem ia ser mais rico do que ela? Ele perdera tudo, incluindo a saúde. E agora, quando Deus muda tudo, ele vai receber uma bênção muito improvável. Os amigos não imaginavam aquilo. Os parentes, cada um deu uma coisa que todo mundo pensava que só ele que estava dando. Ó, eu vou amenizar a situação do Jó, eu vou dar esse ouro para ele. Mas todo mundo pensou a mesma coisa, porque Deus fez eles pensar. E ele vai enriquecer. Era uma bênção improvável, para não dizer quase impossível. Improvável. Alguém que passara lá no passado viu um homem próspero. Depois passaram lá e viu um homem miserável, doente, deitado ali, vestido de saco, cinza na cabeça, caco de vidro coçando e os amigos falando coisas que ele não queria ouvir. Lá na frente, quando alguém passa de viagem, vai encontrar um homem que tinha o dobro da riqueza, que tinha uma nova família e que vai viver mais 140 anos, mas viver com Deus, que antes ele conhecia só por ouvir, e agora ele conhecia por experiência pessoal, por experiência forte, por experiência gloriosa. Ele alcança a bênção improvável. Ele se torna muito melhor e maior do que ele era. Melhor porque ele passa a ter um relacionamento com Deus que ele ainda não tinha. Maior porque ele prospera demais. Ele vai prosperar, porque Deus teve misericórdia de tudo aquilo e vai recompensá-lo em razão de tanto sofrimento. Ele vai se tornar muito mais próspero. Se ele era o homem rico da região, ele fica mais rico ainda. Servo de Deus, você não brinca com ele não. Ele pode não estar bem hoje, amanhã ele está bem de novo e melhor. Amém? Você pode não estar bem hoje, você vai ficar bem amanhã. Você pode estar numa luta difícil, amanhã a tua vida vai estar boa. Ninguém pense o contrário. Não está bem aí, vai melhorar. Eu estou profetizando para você, vai melhorar a tua vida. Você vai ter uma vida melhor. Você vai ter mais do que tinha. Você perdeu alguma coisa? Você vai recuperar, vai ter mais do que possuía. Deus vai te dar mais, me cantas. Ele vai te dar o melhor. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem uma bênção improvável aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Ele tem grande bênção para a tua vida, e você vai alcançar o melhor do Senhor. Diga assim, com certeza vou alcançar, fala isso. Deus vai te abençoar. Vamos ficar de pé, e nós vamos orar, encerrando o culto, o louvor está vindo aqui. Supere o passado amargo. Abençoe de forma incondicional. Alcance a bênção improvável. Seja um bom amigo.